Olá, meu nome é Priscila Cardoso da Silva, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O título da minha tese é Marcadores da Pré-Fragilidade em Pessoas Idosas Ativas, Biomecânica da Marcha e Parâmetros Clínicos Funcionais. Fui orientado pela professora doutora Andréa Kruger Gonçalves. A apresentação da tese segue com uma introdução geral, metodologia geral do artigo A e do artigo B e conclusão geral da tese. A introdução será apresentada com um aspecto sobre o envelhecimento, fragilidade de exercício físico, fragilidade de marcha e fragilidade de condições clínicas funcionais. O processo de envelhecimento está acompanhado de alterações biopsicossociais que podem afetar tanto a saúde quanto o bem-estar da pessoa idosa. Essas alterações incluem uma diminuição da função imunológica, redução da velocidade de processamento cognitivo e sensorial, sarcopenia, diminuição da flexibilidade e do equilíbrio, além de alterações na marcha e na redução da mobilidade. O ambiente que a pessoa vive pode predispor a essas alterações e o aumento do risco de incapacidades físicas, psicológicas e mentais, que comprometem tanto a sua autonomia e independência, como também a sua capacidade funcional e qualidade de vida. Condições essas que contribuem para a diminuição da mobilidade, ocorrência de quedas, aumento dos sintomas de dor e o surgimento de síndromes geriátricas e doenças relacionadas ao envelhecimento, como a síndrome da fragilidade. A fragilidade é uma síndrome geriátrica caracterizada por uma condição complexa e multifatorial, que leva à diminuição de reservas funcionais fisiológicas e ao declínio do funcionamento de múltiplos sistemas fisiológicos, tornando-se mais suscetíveis a vulnerabilidades, como doenças, diante de estressores de saúde. Sua fisiopatologia envolve a desregulação metabólica, inflamação crônica, disfunções neuromusculares e imunológicas, de modo a expor a pessoa idosa a comorbidades, quedas e um maior risco de institucionalização, hospitalização e pode levar à morte. A fragilidade aumenta com a idade e com as condições de vida. Estudos apontam que a prevalência é entre 30% e 48% entre as mulheres e de 21% a 35% em homens na América Latina. 85 anos pode chegar a 50% entre as mulheres. A incidência de 43 novos casos de 1.000 pessoas a cada ano. Nos centros clínicos e policlínicas, estima-se que os pacientes sejam frágeis 13,4% e pré-frágeis 44,1%. O risco de mortalidade aumenta de 1,8 a 2,3 vezes, sendo maior com o aumento da idade. Em relação à fragilidade e ao exercício físico, as intervenções para prevenir ou reduzir a fragilidade incluem exercícios de força, resistência, equilíbrio, coordenação, flexibilidade, exercícios aeróbicos e os treinamentos físicos combinados com orientação nutricional. Também há evidências que têm apresentado que o treinamento multicomponente como de melhor efeito sobre as variáveis físicas acometidas pela fragilidade, e o treinamento resistido como o mais eficaz que as atividades não estruturadas em idosos pré-frágeis. O exercício, desta forma, por meio de intervenções, tem um papel fundamental na reversão e no controle da fragilidade física. Em relação à fragilidade à marcha, a fragilidade é compreendida como um fator agravante das modificações da marcha. Alguns estudos sugerem que os idosos frágeis apresentam uma diminuição na velocidade da marcha, com uma redução da cadência, uma diminuição do comprimento de passada e de passo, o aumento do tempo de passada e de duplo apoio e uma variabilidade do tempo de passada maior, assim como os ajustes antecipatórios menos vigorosos são apresentados no início da marcha. Sabemos que a velocidade da marcha, além de ser uma das medidas mais utilizadas para avaliar a funcionalidade, é um preditor da fragilidade.
A marcha na pessoa idosa também é afetada por mudanças no desempenho e na sua economia, as quais resultam na redução da velocidade autoselecionada, que é a velocidade no qual o idoso sente-se mais confortável de caminhar, e o aumento do gasto energético, já que com o aumento da velocidade tende a aumentar o trabalho interno e o trabalho total, elevando o consumo de energia, consequentemente tornando-se a marcha menos econômica. Na fragilidade, ainda há lacunas sobre esse tema da biomecânica, do trabalho mecânico na marcha. A fragilidade nas condições clínicas funcionais, eu segui um modelo integrativo, visando no biopsicossocial, na classificação internacional de funcionalidade e incapacidade de saúde e no Functional Centered Care, que eles expandem a avaliação clínica funcional considerando os contextos biológicos, psicológicos e sociais. As variáveis físicas têm relação com equilíbrio estático, flexibilidade, força muscular, sarcopenia, força de preensão manual, o índice de massa corporal, velocidade da marcha, mobilidade funcional, mais a tarefa cognitiva, o desempenho na dupla tarefa. As variáveis psicossociais e cognitivas têm relação com a cognição, sintomatologia depressiva, rastreio da dor, apoio social e suporte social. Estudos apontam que os déficits de equilíbrio e de risco de queda são maiores entre os frágeis do que os pré-frágeis, e maiores entre os pré-frágeis que os não frágeis. A força de preensão manual também é diminuída, mas sabemos que ela é um marcador também de fragilidade, assim como de hospitalização e mortalidade. A mobilidade e a dupla tarefa, alguns estudos apontam que nos frágeis aumenta o número de passos, o tempo de execução da tarefa e há um aumento na dificuldade cognitiva. Em relação à exaustão e à perda de peso, apresentam esses sintomas maior entre as mulheres, que têm de 3 a 5 vezes mais chances de serem frágeis. O aumento do nível de atividade física possibilita que as pessoas tenham menor risco de adquirir a fragilidade. Em relação ao declínio cognitivo, os frágeis possuem um maior declínio cognitivo em relação aos não frágeis, com risco de comprometimento de 1,3 vezes maior. Em relação à depressão e à fragilidade, o risco de 4,42 vezes maior de depressão entre os frágeis, diminuindo para 4,07 vezes maior de depressivos a se tornarem frágeis. A dor persistente também é um fator encontrado como progressão da fragilidade, assim como o apoio social, que mesmo tendo um apoio, não protege os não frágeis de adquirirem pré-fragilidade e fragilidade. Desta forma, o objetivo geral da minha tese é analisar a pré-fragilidade em pessoas idosas ativas por meio da biomecânica da marcha e dos parâmetros clínico-funcionais. Com objetivos específicos, foi dividido em 2 artigos. O artigo A, que é comparar os parâmetros mecânicos da marcha de pessoas idosas ativas, pré-frágeis e não frágeis, e o artigo B, que é analisar a associação entre a pré-fragilidade e os parâmetros clínico-funcionais em mulheres idosas praticantes de exercício físico. Metodologia geral. Ambos estudos são transversais com metodologia descritiva e abordagem quantitativa e seguir os procedimentos éticos com princípios na Declaração de Helsinki e no Conselho Nacional de Saúde. População e amostra. Os critérios de inclusão para ambos estudos é ter idade igual ou superior a 60 anos, ser participante do programa de exercício físico de forma regular. Os critérios de inclusão, limitação física ou autorrelato de histórico de doença neurodegenerativa ou sequela de lesão cerebrovascular que impossibilite a realização das avaliações. Histórico de labirintite, estando em crise aguda ou sem a utilização de medicamento para o sintoma. O uso de dispositivo auxiliar para a locomoção, usuários de prótese de membros superiores e inferiores
ou a incapacidade ou dificuldade de compreensão à aplicação dos instrumentos realizados por meio de entrevista. Então, no estudo A, foi composto por 41 participantes e no estudo B foi composto por 40 participantes. O Programa de Incentivo à Atividade Física para Idosos, PIAF, foi o programa no qual as pessoas foram convidadas a participar da pesquisa. Este programa consiste em 12 modalidades multicomponentes que abrange várias características e necessidades das pessoas idosas. Ele é uma parceria entre a empresa PIAF Brasil, que é a idealizadora deste programa, em parceria com o Parque Esportivo da PUC, Rio Grande do Sul, e apoio da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Os instrumentos utilizados na tese para a classificação da amostra foi o fenótipo da fragilidade. O fenótipo é composto por 5 componentes: a queixa de fadiga e exaustão, a perda de peso não intencional, a diminuição da força de preensão anual, a redução da velocidade da marcha e o baixo nível de atividade física. Os instrumentos do artigo A consistem, além do fenótipo da fragilidade, para a classificação da amostra, dados sociodemográficos e condições de saúde, avaliação cinemática da marcha para verificar os parâmetros espaço-temporais e de trabalho mecânico, no qual foi realizado no laboratório LAPAF da PUC, que é localizado dentro do parque desportivo. Este é composto por um sistema que contém 8 plataformas de força e 10 câmeras infravermelhas e 2 câmeras de chão. Então, pela praticidade de colocar os idosos numa condição mais similar com a sua realidade de caminhada num terreno plano, foi optado em realizar essa parceria com a Universidade da PUC para fazer uma avaliação mais fidedigna com a realidade dos idosos. Os instrumentos utilizados no artigo B, além do fenótipo da fragilidade, teve também questões sociodemográficas e condições de saúde, teste de mobilidade, equilíbrio, força, flexibilidade, questões relacionadas à sarcopenia, ao equilíbrio estático em posições diferenciadas, como os pés juntos, posição de semitandem e tandem, também em posição unipodal, com olhos abertos e fechados. Também contém questões sobre o estado cognitivo, a sintomatologia depressiva, questões sobre o apoio social e suporte social, além da marcha em várias condições e distâncias. A análise de dados foi feita por 2 programas, o SPSS e o JASP. Foi feito tanto análise descritiva quanto inferencial em ambos os artigos. Considerações finais da tese são que os programas de exercício físico para idosos ativos pré-frágeis devem combinar treinos de equilíbrio, marcha, força muscular, flexibilidade, pensando sempre de forma personalizada, preservando a funcionalidade e evitando o agravamento da fragilidade. Apesar das limitações encontradas na tese, ela representa a primeira investigação a abordar a relação entre a pré-fragilidade em pessoas idosas ativas, fisicamente, e os desfechos combinados da biomecânica da marcha e os parâmetros clínicos funcionais. As referências utilizadas nesta apresentação. Obrigada.